Bom dia, sétimo ano. Então, hoje estamos na nossa aula 21 de língua portuguesa, tá? Eu ainda não recebi nenhuma tarefa da aula 20, tá? Que eu pedi para vocês fazerem a linha do tempo lá na página 56. Tá? Eu marquei essa tarefa para sexta-feira e eu não recebi essa tarefa de ninguém ainda, tá bom? Então, estou aguardando essa tarefinha de vocês, tá? Se vocês não entenderam, me perguntem, tá? Vocês vão fazer essa tarefa de acordo com o cordel da página 55. Tá? Não é uma linha do tempo sobre a vida de vocês, é sobre o cordel da página 55, tá? Então, vocês vão colocar ali os fatos, né, do encontro, do namoro, da morte, a subida aos céus, a recusa de São Pedro, o incitamento da moça para que o moço reagisse, o furo no céu, a fuga das moças. Então, esses são os eventos que ocorreram ao longo daquele cordel, daquela poesia. Então, vocês vão criar a linha do tempo com esses eventos e um momento no espaço, né, no tempo para que esses eventos acontecessem. Tá bom? Então, estou aguardando ainda essa tarefa, tá? Hoje, página 57, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o dicionário paraibês, tá? Se você não é da Paraíba, talvez precise de um dicionário paraibês para entender os versos do poema de cordel a seguir. Nós temos aqui um cordel do folheto de Vicente Campos Filho, tá? Ele é paraibano, então o vocabulário dele é bem paraibês, tá? Então, vocês sabem que várias regiões do Brasil existem vocabulários bem típicos e que muitas vezes nós não compreendemos o que exatamente aquela expressão quer dizer por conta de ser bem regional aquele vocabulário, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso e é bem interessante, bem engraçado e aí vocês vão ter um desafio também para realizar. Tá? Então aqui diz assim, ó, leia 3 estrofes de um folheto de Vicente Campos Filho e depois complete as frases aceitando o desafio. Diz assim, dicionário paraibês. Todos sabem no Brasil que o idioma é português, assim como lá na França todos falam o francês. Por isso na Paraíba falamos paraibês. Correr é dar uma carreira. O cismado é escabriado, coisa ruim é fuleiragem, se não presta é derrubado, o pedinte é esmolé, cansado é estrupiado, palavrão é nome feio, vigiar é pastorar, enganar é dar um migué, rir dos outros é mangar, fofoca chama fuxico, persistir é pelejar. Aí você vai ter que desafiar, o desafio é você dizer que na minha terra é o quê? Então, se ele disse que correr é dar uma carreira, na minha terra é... Como que se diz correr aqui na sua terra? Correr? Na minha terra é correr. Na minha terra é... Vou ali, já volto, vou dar uma corridinha, não. Eu não tenho muito vocabulário diferente, gente, mas você vai ter que completar aí. Como que é aqui na sua terra? O cismado, na minha terra é o quê? Aí, na sua terra. Então, você vai completar esse desafio aqui, tá certo? E aí, vocês vão mandar para mim. Eu quero ver como que vocês falam de verdade. Tá? Como que é coisa ruim, como que é se não presta, como que é o pedinte, como que é cansado, como que é palavrão, tá? Agora, você é o cordelista.
Usando o vocabulário próprio da região, complete os versos mantendo o ritmo poético e as rimas. Aqui nós iríamos fazer uma pesquisa sobre esse vocabulário paraibês, tá? Só voltando aqui, ó, que o desafio é tarefa, tá? Ó, tá vendo que aqui tudo é pessoal, ó. É pessoal, eu não tenho resposta aqui, porque isso aqui é pessoal, tá? Então, esse desafio é tarefa, tá? Você vai colocar com as suas palavras como se diz as coisas que ele explicou aqui lá no paraibês, tá? Como se diz aqui no Mato Grosso do Sul. E agora, aqui na questão 12, a prof já vai passar para vocês como é esse vocabulário lá para eles no paraibês, porque a gente teria que pesquisar na sala de aula, a gente faria isso juntos, tá? Zangado é tá com a bexiga. Ele tá com a bexiga hoje. É porque ele tá zangado. Então, é tá com a bexiga, tá? Bexiga com X. A nuca chama cangote. Cangote. Do bobo diz que é leso. Mas é leso esse menino. Leso, com S, tá? Leso, é bobo. Dar cascudo é cocorote. Com E no final, tá? Cocorote. Estourar é dar pipoco. No pô tem acento circunflexo. Dar pipoco. E dar um pulo é dar um pinote. Dar um pinote. Então, essas expressões são típicas do paraibês, certo? Página 58. A literatura não existe para ser ou ter utilidade, mas ela é importante fonte de informação, ajuda a dar asas à imaginação, é alimento para a alma, expressa a cultura, os valores e as tradições dos povos, faz denúncia social, pois, como já disse Manuel de Barros, é sempre bom usar algumas palavras que ainda não tenham idioma, tá? Então, aqui nós temos o ABC do Nordeste flagelado. Então, mais uma vez, é pedido para que seja feita uma leitura silenciosa, tá? E depois que seja feita a leitura em voz alta por vocês. Como nós não estamos na sala, a prof vai fazer essa leitura em voz alta, mas eu gostaria que vocês fizessem também a leitura silenciosa aí, vocês, tá bom? Então, diz assim, ó, esse poema é do cordelista Patativa de Assaré. Diz assim, ó, no A, né, ele tem ali as letras para a gente coordenar, né, a primeira estrofe A, B, a C. Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. Berra o gado impaciente, reclamando o verde pasto, desfigurado e arrasto, com o olhar de penitente. O fazendeiro descrente um jeito não sabe dar, o sol ardente a queimar e o vento forte soprando. A gente fica pensando que o mundo vai se acabar. Caminhando pelo espaço como os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço, vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Então, o Patativa de Assaré, ele nasceu em Assaré, ele foi compositor, cantor e repentista. Ele utilizou a poesia para retratar os encantos e desencantos da vida do nordestino. Sua obra não ficou restrita ao Brasil, foi traduzida para outros idiomas e leitores de diferentes países passaram a conhecer a cultura popular do nosso povo. Aqui nós temos o poema
o que o poeta e jornalista Jair Campos afirmou sobre esse poema. Em arte poética, o ABC designa certo tipo de composição em que as estrofes principiam sucessivamente pelas letras em sua ordem alfabética natural. No Brasil, o ABC é principalmente encontrado na literatura popular dos cantadores, que por esse meio celebram os feitos dos cangaceiros, vidas de santos ou heróis, coisas e fatos marcantes. Vocês perceberam que a estrofe A começa com A, né? Ai, como é duro viver. A estrofe B começa com B, berra o gado impaciente. E a estrofe C começa com C, caminhando pelo espaço. Então, ele já fez isso de caso pensado, né? O ABC do Nordeste flagelado. De que se trata o ABC do Nordeste flagelado, né? Então, mesmo sendo apenas 3 estrofes, a temática é o flagelo da seca, vírgula, não apenas como fenômeno natural, né? Tipo a falta de chuva e tal, mas também uma questão ambiental que gera problemas sociais que precisam ser tratados. Ponto. O tom é de denúncia. Então, mesmo tendo apenas 3 estrofes, a temática é o flagelo da seca, vírgula, não apenas como fenômeno natural, mas também como uma questão ambiental que gera problemas sociais que precisam ser tratados. Ponto. O tom é de denúncia. Após ler as 3 primeiras estrofes do poema, desculpa, não é um poema só de 3 estrofes, essas são só as 3 primeiras. Eu achei que era só de 3 estrofes, tá? Após ler as 3 primeiras estrofes do poema, como você imagina a sua continuação? Bom, é possível imaginar que as estrofes seguintes iniciam com as demais letras do alfabeto e abordam a mesma temática. Então, quer dizer que a 4ª estrofe vai começar com a letra D, a 5ª com a letra E e assim sucessivamente, né? Então, é o que a gente imagina, né? É possível imaginar que as estrofes seguintes iniciam com as demais letras do alfabeto e abordam a mesma temática, tá? Se a gente estivesse em sala, a gente poderia estar pesquisando esse poema, né? E estar o lendo, né, na íntegra. Questão 15. Assinale os efeitos de sentido decorrentes da escolha da forma ABC para versejar. Facilitar a memorização dos versos? Sim. Falar sobre a seca do Nordeste? Tá, mas a questão aqui é do ABC, né? Então, os efeitos de sentido. Da seca do Nordeste, qualquer outro cordel fala. Né? Aqui é com relação a essa escolha aí da forma ABC. Então, não. Aproveitar o encantamento que as pessoas em geral têm pelas letras e pelo alfabeto? Sim. Cativar os leitores pelo método alfabético que retoma o início da experiência leitora? Sim. Então, a 1ª, a 3ª e a 4ª. No ABC do Nordeste flagelado, o poema apresenta uma lamentação e também descreve um cenário. Resuma-o. Então, vamos resumir o lamento, né? O lamento. O poema expressa o desânimo e a desesperança do nordestino, que precisa conviver com a seca. Agora, o cenário. Há a descrição de um lugar
devastado pela seca. Triste, né? Questão 17. A palavra telúrica, refere-se aos movimentos internos da Terra. Na literatura, a chamada dimensão telúrica diz respeito à influência das forças da natureza no modo de agir das pessoas e dos animais. Em que estrofes você percebe o modo telúrico no poema? Aqui é o seguinte, ó. Então, o que seria essa influência? Influência das forças da natureza no modo de agir das pessoas. Então, essa seria a dimensão telúrica que tem essa influência na escrita desse poema. Então, olha só, as 3 estrofes falam da falta de chuva e de suas consequências, tanto para pessoas quanto para animais e meio ambiente, tanto para pessoas, animais e meio ambiente. Ok? That's it. Aqui nós temos a opinião sobre a poesia de Patativa do Assaré. Ó, poesia telúrica, colhida da terra, dos roçados, como se estivesse apanhando feijão, arroz, algodão ou quebrando milho e arrancando batata e mandioca. Sua inspiração não é fruto de estudos, ela germina dentro de si como a semente nas entranhas da terra. Então, isso é telúrica, que essa influência da terra, né, no versejar do autor, tá? Ok, gente, hoje a prof vai ficar por aqui, tá? A próxima aula a prof vai entrar mais na análise das estrofes, na análise dos versos, tá? E na questão das sílabas poéticas. Então, aí eu vou deixar isso para a próxima aula, senão a aula vai ficar muito extensa e cansativa. Aí a próxima aula a gente entra só nesse assunto dos versos e sílabas poéticas, tá bom? Então, aí por enquanto não tem tarefa por hoje, tá bom? Beijo a todos!